Fala de novo. Conselheira Estadual da Juventude. Eu sou fundadora de um coletivo que chama Embaixadores de Minas, que desenvolve um programa de inovação e educação nas escolas públicas de Belo Horizonte. E diretora da APAC BH. Quantos anos você tem? 20. Deixa eu ver se eu fizer a missão ajoelhada aqui vai dar certo. 20 Tô bom, hein? anos e já tá assim, parabéns. Legal. Então, porque é o seguinte, é um documentário, não vai ter as perguntas do André, entendeu? Então você tem que contar assim, eu sou Guilhermina e tal, fala seu nome, fala sua idade, entendeu? E eu sou conselheira e tudo. Como se, sabe, a pergunta não vai existir em momento nenhum, vai ser só você falando. Então começa de novo, né? Não, só fala com naturalidade. E olha mais pra frente, você tá o tempo inteiro assim. Tá, olhando pra ele, Ô, André, Fala, você não pra pode ficar ele. aí não, você tem que ficar A Ione que atrás pediu da pra eu Ione. ficar aqui. Se você ficar aí, ela vai ficar olhando pra você, você tem que ficar atrás da Ione. A Ione pediu pra eu ficar aqui. Pode falar. Você pode olhar pra cá de vez em quando, olhar pro André. Não, André tá péssimo aí, André. Você tem que abaixar. Que você... Tá, vou ficar aqui É igual porque você sofrendo. você tem que ficar no mesmo ângulo, entendeu? Pra ficar com naturalidade, que senão você fica assim toda hora. Vai. eu sou... Então olha pra mim. Mas ela tá olhando Olha tela, pra mim, tá olha vendo pra aqui, mim. aqui, ó. Pra você. É. Vai pra Isso. você. Eu sou Guilhermina, eu tenho 20 anos, eu sou conselheira estadual da Juventude, sou cofundadora de um coletivo que se chama Embaixadores de Minas, que trabalha com inovação na educação nas escolas públicas de BH. Sou estudante de Direito e diretora da APAC BH. E como que você conheceu a APAC? Há uns 2 anos e meio atrás, um amigo meu me contou sobre um presídio que não tinha policiais, onde os presos tinham as próprias chaves da prisão, e para falar a verdade, na época eu não acreditei muito que existia. Quando ele me contou sobre a APAC, e ele contou como que funcionava, e que não tinha fuga, e a reincidência era muito menor que o presídio comum, a primeira coisa que eu pensei foi truco. Esse negócio não existe. E aí eu pedi para ele me levar para conhecer, ele me levou e foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei pela instituição, pelo método, pela associação. Sou entusiasta do método desde então. E o que é a APAC? Explica pra gente um pouquinho. A APAC, quando a gente fala de APAC, da sigla APAC, que é Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, ora a gente se refere ao método APAC, que são uma série de iniciativas que visam a recuperação e a ressocialização do condenado, e ora a gente se refere à entidade, pessoa jurídica, que é a Associação de Iniciativa da Sociedade Civil, que visa executar esse método e promover a humanização do sistema carcerário sem perder de vista o caráter punitivo da pena. E antes de... Quer que eu sento no Não, chão? pode cair. Fica melhor, né? Tá ótimo. Pergunta. E antes de você... Quando você foi apresentado pra APAC, você tinha um preconceito em relação a esse método? Sim, quando eu ouvi falar da APAC a primeira vez, eu falei, mas será que isso de fato funciona? Não é possível. A primeira coisa que me veio na cabeça foi, para as pessoas que estarem lá não fugir, para o índice de reincidência da APAC ser tão bom em relação ao comum, a chance, provavelmente, os condenados que vão para a APAC não são os mesmos que vão para o sistema comum. O que eu pensei? O bandido, porque naquela época ainda tinha em mente, bandido que vai para a APAC é muito mais boa que o que vai para o sistema comum. Devem ser criminosos de penas condenados por penas mais leves, só furto, uso de drogas. E quando eu cheguei lá, foi o primeiro preconceito que eu quebrei, porque eu vi que não. Eram exatamente os mesmos condenados do sistema comum, só que submetidos a um sistema totalmente diferente. E qual que foi a primeira sensação ao entrar numa APAC? O que você pensou, o que se relembrou, o que se sentiu?
Olha, primeiro, quando você chega na PAC, quem abre as portas da PAC, quem tem a chave da PAC, são os próprios condenados, que lá são chamados de recuperantes. Então isso já é um primeiro choque, na hora que você chega lá e o próprio cara abre, tem a chave das celas e abre para você e te guia ali. A segunda coisa que chama muita atenção quando você chega na PAC é que quando você vê ali, você conversa muito com os recuperantes quando você tá lá e eles contam as histórias deles. Então quando você tá ali de frente, cara a cara pro recuperando, conversando com ele, você vê que ao contrário do que tanta mídia mostra, do que tantas pessoas rotulam, aquele cara ali, ele não é um criminoso, ele não é um bandido, ele é antes de tudo um ser humano, ele é igual a você. Ele comete erros também, mas é um cara, e essa impressão não foi só eu que tive. Mais tarde, quando eu fui levar várias pessoas para conhecer a PAC, é o que sempre me falavam, mas Guilhermina, eu não consigo imaginar esse cara cometendo um crime. Eu falei, por quê? Aí as pessoas sempre me falam, porque eles são humanos. E é isso que a gente muitas vezes esquece, que ali a gente não pode rotular ou ver a pessoa só pelo erro, pelo crime que ela cometeu. E é o lema da PAC, quando você entra lá, a primeira coisa que você vê escrito na PAC é matar o criminoso para salvar um homem. Aqui entra o homem, o delito fica lá fora. E é uma coisa que você sente muito forte na PAC, quando você está lá, você está olhando para o ser humano e não para o crime que ele cometeu. E o que te motivou a voluntariar, prestar serviço na PAC? Pois é, primeira vez que eu fui na PAC, que eu fui conhecer, muito curiosa, eu comecei, o recuperando que me recebeu começou a mostrar, então aqui é o refeitório, aqui são as celas, e contando do dia a dia na PAC, e eu olhando aquilo, achando tudo muito interessante, mas eu não via grades, eu não via policiais, porque a PAC não tem policiais, eu não via aparato de segurança nenhum, e eu ficava assim, gente, porque muita gente acha que perder a liberdade é pouca coisa, né? O cara só foi preso, só que não é de jeito nenhum. Você perder a sua liberdade é uma das piores, se não a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, porque a liberdade é um dos bens mais valiosos que nós temos. Então, quando eu vi ele me contando aquilo, eu ficava, gente, pensando o tempo inteiro, por que esse cara não foge? Por que esse cara não foge? Quando foi no final que ele terminou, porque lá é muito fácil de fugir. A PAC as pessoas não fogem realmente por uma questão de escolha, porque fácil é. Quando foi no final da minha visita na PAC, eu virei para esse recuperando que me guiou e perguntei, te fazer uma pergunta sincera, por que você não foge daqui? Se é tão fácil. E aí ele virou pra mim e me falou, Guilhermina, ninguém foge do amor, a gente só foge da opressão. Desde esse dia que ele me falou isso, desde esse momento que ele me falou isso, que eu pude entender, mesmo conhecendo muito pouco o que era a PAC, eu me encantei pela PAC, pelo método, pela entidade. Desde então eu falei, olha, eu ainda não conheço direito a PAC, mas eu quero conhecer, eu quero aprender e eu quero ajudar isso aqui a funcionar, e não só a funcionar, mas a multiplicar isso e a mostrar para as outras pessoas que existe outro caminho, que não é só esse sistema comum que está aí, que é o verdadeiro inferno na Terra, que é a única alternativa para o cumprimento de pena no Brasil. E você já conhecia o sistema prisional convencional? Sim, eu já conheci a realidade do sistema comum. Passei a estudar muito mais a realidade do sistema comum depois que eu comecei a voluntariar na PAC. E a verdade é que o sistema comum hoje só não resolve o problema da criminalidade, como ele ainda piora o criminoso, né? Os presídios brasileiros hoje são verdadeiras universidades do crime. É aquela história, o cara entra ladrão de galinha, sai assaltante de banco, sai muito pior que entrou, sai muito mais revoltado. Eles são submetidos a condições desumanas, eles são o tempo inteiro torturados, não só eles, como também a família deles.
o que não pode dar certo, que só contribui para reduzir a criminalidade. Quando a gente fala da APAC, muita gente fala, então vocês só estão protegendo os criminosos. Não, defender a APAC é proteger tanto o cumprimento de penas humanas quanto proteger toda a sociedade. Porque quando você está defendendo uma ressocialização que de fato funcione, você está defendendo que eles voltem para a sociedade melhores do que eles foram cumprir pena. Ou seja, você está defendendo a sociedade como um todo. E qual o trabalho que você desenvolve na APAC de Santa Luzia? Então, hoje nós estamos fundando a APAC Belo Horizonte, que vai ser a primeira APAC numa capital do Brasil. Por isso, a diretoria da APAC de BH faz um tipo de estágio com a diretoria da APAC de Santa Luzia. Por que Santa Luzia? Santa Luzia hoje é a maior APAC do Brasil, com o maior número de recuperandos, e por ser em uma cidade como Santa Luzia, por ter um grande número de recuperandos, é a que enfrenta mais desafios. Como o desafio de implementar uma APAC em Belo Horizonte vai ser tão ou mais difícil quanto o da APAC em Santa Luzia, nós decidimos aprender com a diretoria da de Santa Luzia o que é o dia a dia de uma APAC, para quando chegar na execução da APAC de Belo Horizonte, nós já temos conhecimento de certos desafios e problemas que a gente pode enfrentar. Por que você acha que o modelo da APAC dá tão certo? Olha, eu posso citar inúmeros motivos. A APAC ela tem uma metodologia sensacional, ela empodera a sociedade, ela tira uma responsabilidade que a gente deposita toda no governo e puxa para a sociedade ajudar através do trabalho voluntário, porque a APAC ela é toda conduzida pela sociedade civil. E a gente tem uma noção de que o que é público deve ser responsabilidade só do governo, e não. O que é público, os problemas públicos são problemas de todos nós. Então, eu acho que primeiro porque envolve a sociedade de fato na resolução do problema. E segundo, que eu acho que é o principal, é que às vezes não, na maioria das vezes, tudo que as pessoas precisam é que alguém acredite nela para elas poderem acreditar em si mesmas. E na APAC, eles, tanto os recuperandos com os próprios recuperandos, quanto a diretoria, quanto os voluntários, estão o tempo inteiro ali falando: eu acredito em você, eu acredito na sua recuperação, e que você vai sair daqui melhor do que entrou. Esse fator eu acho que é essencial para a ressocialização dos condenados. E qual que é a sua relação com os recuperandos? Peraí. Como é? Peraí. É só pra... Não, fica. Eu olho mais pra cá ou pra cá? Eu acho que fecha com Pode olhar pro André, pode olhar pro André. Você? Então, eu sou muito apaixonada por histórias, né? Eu gosto muito de ouvir a história deles. E é engraçado porque não tem uma vez, Guilhermina, mas você vai sempre na APAC, então você já acostumou. Não tem uma vez que eu visito a APAC, que eu saio de lá, que eu não saio assim, com meu cérebro e meu coração borbulhando com as histórias que eu ouvi, pensando muito sobre tudo aquilo. Toda vez que eu vou na APAC, eu ouço uma história diferente e que realmente me toca de um jeito diferente. Dessa última vez que eu fui na APAC, um dos ex-recuperandos, que hoje é funcionário, ele trabalha agora como porteiro da APAC. E ele estava me contando que quando ele estava no sistema comum, ele rezava todos os dias para sair da prisão, todos os dias. E quando ele chegou na APAC, ele falava: eu não aguento mais ficar preso, não aguento ficar mais preso, não aguento mais ficar preso. E ele me falou: Guilhermina, eu rezava todo dia para ser solto. Quando eu fui solto da APAC, eu voltei para trabalhar aqui como porteiro. E isso foi da última vez que eu fui lá. Eu saí de lá pensando muito naquilo, porque você quer tanto sair de um lugar
para você decidir ficar naquele lugar, ele falou, não, agora eu quero ajudar os outros a se recuperarem, porque aquilo realmente te tocou muito. E aí é engraçado que toda vez que eu vou na de Santa Luzia, eles sabem que eu estou fundando a de VH, então eles, Guilhermina, eu quero ir para de VH para ajudar, eu quero ser voluntário lá, eu quero ajudar a implementar o método lá. Recuperando também, da última vez que eu fui lá, eu falei, eu quero ir para lá, mas eu não quero ir para lá como voluntário não, eu já vou ter cumprido minha pena, eu quero ir ser diretor da APAC mesmo. Então esse contato é muito legal e eles sempre querendo saber, já está pronta a APAC VH, quando que vai ficar pronta, eles ansiosos, porque eles, assim como eu e todo apaquiano de coração, acreditam muito no método e na instituição APAC. Para finalizar, queria que você falasse um pouquinho do como que é feito, quais os trabalhos que são desenvolvidos dentro da APAC. Sim. Os trabalhos, você fala dos próprios recuperandos ou com os recuperandos? Os dois. Porque os trabalhos que são desenvolvidos na APAC variam de uma APAC para outra. Dos recuperandos, por exemplo, na APAC de Nova Lima, eles têm, por exemplo, uma vidraçaria, que eles criam uma série de materiais com vidros. Na APAC de Santa Luzia, eles trabalham muito com a parte artesanal, criando quadros, carrinhos de artesanato que eles vendem até em feiras. Depende, isso, o trabalho que eles desenvolvem depende muito de uma APAC para outra. Os cursos que eles têm também vão variar de acordo com a APAC, de acordo com as parcerias que a APAC tem. Então, por exemplo, agora a APAC de Santa Luzia está tendo muito curso de empreendedorismo, porque ela desenvolveu muitas parcerias nesse sentido. Agora, uma coisa comum a todas as APACs, que sempre vai ter, ou o ideal é que sempre tenha, em todas elas, desenvolvido muito forte, é a questão da valorização humana. E são palestras, formações, cursos, com foco na ressocialização do recuperando. Isso, a APAC tem um pilar da religião muito forte, mas não uma religião, essa religião. São abertas, é para a valorização da espiritualidade. Porque você está passando por um momento de cumprimento de pena, você incentivar a reflexão é indispensável. Mas isso é muito aberto, são pessoas de todos os tipos de religiões e formações que vão lá desenvolver essa valorização humana e que é muito forte, indispensável no método. Porque você pode oferecer toda a estrutura, se você não trabalhar a parte da valorização, da reflexão, de fazer o cara pensar o que me levou até aqui, por que eu não quero voltar pra cá, não adianta. Eu acho que ela tinha que falar só tipo assim, contudo, a APAC, o significado da APAC pra você, assim, sabe? Porque a gente vai colocar você voluntária de lá, e aí você tem que dar da sua experiência, o que está te acrescentando, o que está mudando na sua vida, na sua graduação, porque você vai lidar com o jurídico, com as penas, com o que vier, assim, né? E aí, o que você tem levado disso, assim, com pouca idade, sabe? O que está mudando para você? Então, eu sou estudante de Direito. Como estudante de Direito, uma coisa que eu vejo que falta muito no Direito é que muitos alunos, professores e até profissionais ficam muito presos à lei e esquecem que o Direito, antes de tudo, trabalha com pessoas. A APAC, para mim, ela é uma lição, mesmo que eu não siga a carreira de penal, que não é uma carreira que eu quero seguir, aliás, mesmo que eu nem seguisse uma carreira na esfera jurídica, a APAC é uma lição de vida diária e uma lição humana de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro muito forte, porque toda vez que você vai na APAC e você está de frente para um recuperando, é impossível você não parar e refletir tanto sobre as escolhas dele, quanto sobre as escolhas humanas, quanto sobre as suas escolhas. Então a APAC para mim é uma lição, sobretudo, de acreditar nas pessoas e ver, não só nas pessoas, mas ver que existem outras alternativas, que às vezes, porque a APAC é pouco conhecida, mas está aí, funciona, e
que muitas vezes a gente não conhece e que fazem toda a diferença e que podem contribuir para a sociedade caminhar para um outro rumo, que a gente às vezes fica pessimista, mas que tem jeito. Eu acredito. Eu acredito na PAC. Fala de novo. Eu acredito na PAC.